Vamos direto para a palavra. A palavra que o Espírito colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, né, Gente, eu tive que cortar ela na metade, basicamente. Na metade não, talvez um terço ou quase 25% da mensagem. Porque de fato, ela é muito longa e extensa, e não por ser simplesmente um estudo longo e extenso, mas é porque tem muito conteúdo da passagem que eu vou trazer. Mas é óbvio, como a gente tem o tempo limitado, como a gente tem até questão, né, de foco, né? Também não adianta eu ficar aqui 2, 3 horas falando que não vai adiantar nada. Então, como o objetivo é ser prático, é de fato impactar a sua vida que está assistindo, ou a vida dos irmãos que estão aqui. Então, eu separei, dentro de todo esse conteúdo que poderia ter, eu separei 3 pontos específicos, e que são pontos que eu acho que tem tudo a ver com esse momento que estamos vivendo, né? Porque todos sabem, todos estamos vivendo esse momento de dificuldade. Uns estão sentindo mais que os outros. Então, que essa palavra venha ser uma palavra onde eu possa te trazer ânimo, onde venha talvez renovar as suas forças, renovar a sua esperança, renovar a sua fé em Cristo Jesus. Mas, então eu dividi e coloquei os pontos onde eu achei que era mais interessante e que se adapta aqui melhor a nossa situação que estamos vivendo, né? Eu vou começar a ler uma passagem aqui, eu não vou nem falar qual é o nome da passagem, porque automaticamente na hora que eu começar a ler aqui, provavelmente todo mundo vai repetir comigo, porque é a passagem onde eu vou me atrever a dizer que é a passagem mais conhecida da Bíblia, onde todo mundo sabe de cor, onde todo mundo ou repete ou já repetiu várias vezes, só que a gente acaba não dando o determinado valor que essa passagem recebe. A gente sabe ela de cor, sabe ela de trás para frente, mas ainda assim a gente às vezes acaba passando desapercebido uma mensagem muito importante que essa passagem tem para transmitir para a gente. E essa passagem se encontra em Lucas, mas também se encontra em Mateus 6, do 9 ao 13, que é onde eu vou ler aqui. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como eu falei, é uma passagem muito conhecida, e que é a oração do Pai Nosso, quando Jesus faz a oração do Pai Nosso. E eu sei que é uma passagem muito comum, e deve falar, putz, mas o beabá da Bíblia, mas não, eu quero ir um pouquinho mais a fundo, né? Eu quero aprofundar um pouquinho mais no que essa oração que Jesus fez, essa oração do Pai Nosso, tem para nós, tem para transmitir para nós, o conteúdo que está ali por trás daquelas palavras que ele recitou. Então o meu foco aqui não é discutir sobre o Pai Nosso, discutir sobre a oração do Pai Nosso, esse não é o meu foco, porque eu sei que tem as linhas daquela galera que defende, não, como Jesus fez a oração, a gente tem que repetir essa oração todo dia. A gente tem que repetir antes de dormir, tem que repetir quando acordar, tem que repetir no almoço, exatamente as palavras que Jesus fez. Ou quem provavelmente tem raízes católicas já está bem mais acostumado a repetir essa oração. Eu nunca fui católico, então de fato eu não sei como funciona, mas eu vejo em filmes as pessoas entrando naquela salinha lá de madeira, fala os pecados para o padre, e o padre vai lá e fala 10 Pai Nosso, 20 Pai Nosso. Então eu sei que é habitual, né, essa questão da repetição do Pai Nosso. Então eu não estou aqui para falar se é certo repetir, se é errado ficar repetindo, se tem que orar como realmente está escrito ou não. A questão é que, e também tem o outro lado, né, que acha que de fato não é para ser repetido, que essa oração é apenas um modelo, que ela não é para ser repetida, e usam até aquele versículo, que se eu não me engano está até um pouco mais acima, em Mateus 6, 7, alguma coisa assim, que fala sobre não utilizar vãs repetições, mas esse não é o foco, não é isso que eu quero discutir, não quero discutir essa linha teológica. Mas eu quero trazer uma coisa que todo mundo tem que estar alinhado e todo mundo tem que entender, que é o conteúdo que a oração do Pai Nosso vai trazer para a gente. Mas o que é essa oração do Pai Nosso? O que a oração do Pai Nosso traz para a gente?
sabemos que ela tem várias coisas, várias passagens, fala inúmeras coisas. Em Lucas eu acredito que ela é basicamente a mesma coisa, não muda muito. Mas o que é de fato a oração do Pai Nosso? O que a oração do Pai Nosso nos remete? A oração do Pai Nosso é um momento onde Jesus estava dando um sermão dele para uma multidão de pessoas. E ele diz, orei desse jeito. E depois ele vai e repete as palavras que eu acabei de ler. E o que é de fato que a gente tem que extrair, que é importante dessa oração, é o que ela está remetendo para nós. E a oração do Pai Nosso, ela remete à visão que Jesus, o Cristo, tem de Deus, o seu Pai. A oração do Pai Nosso remete à visão com que Jesus tem de Deus. A visão ou seja, como Jesus enxerga a Deus. Quais são as características de Deus? E eu não sei vocês, né, mas eu falo particularmente por mim. Eu acho que na face da terra, talvez a pessoa que mais tenha conhecido a Deus enquanto homem, eu acredito que foi Jesus. Eu não sei se acredito que nenhum outro homem conseguiu viver o nível de conhecimento de Deus assim como Jesus viveu. E é justamente por isso que ela é tão importante. É justamente por isso que a oração do Pai Nosso é tão importante. Porque é Jesus, o cara que mais conheceu a Deus, o cara que mais teve contato com Deus, intimamente com Deus aqui em terra, aqui na nossa vida. E ele está literalmente dizendo para nós como que é a visão de Deus para com ele, como ele enxerga Deus. E é isso que eu queria trazer para vocês nesse primeiro momento. Então, assim como Jesus enxerga Deus e colocou, ele deu a bola na marca do pênalti para a gente entender Deus. Porque ele colocou literalmente em palavras aquilo que ele enxerga. Então a oração do Pai Nosso não é simplesmente uma repetição, não é simplesmente um negócio que você faz quando acorda, não é um negócio que você faz ou quando vai dormir, ou quando você vai confessar seus pecados para o Padre. Não tem nada a ver com isso. A oração do Pai Nosso nos ajuda a entender quem Deus é. A oração do Pai Nosso vai fazer com que nós tenhamos uma revelação maior da pessoa de Deus, de como Deus se apresenta, de como Deus se mostra. E eu vou mostrar isso para vocês. E eu não sei para vocês, mas eu acho entender Deus algo muito complexo. Eu não sei se na cabeça de vocês Deus é um negócio simples e singular de se entender. Para mim é muito complexo. E o fato dele ser complexo é o quanto nós adjetivamos ele. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça, Deus é o nosso general, Deus é o nosso pai, Deus é o nosso pastor. Entre outras coisas, Deus é um, mas ao mesmo tempo é três. Deus viveu ontem, vive no hoje, vive no amanhã. Deus existe sem ser criado. Ele conhece o dia de amanhã sem esse dia ter chego. Vocês conseguem entender onde eu quero chegar? Na complexidade do que é entender Deus, o que de fato é Deus. Eu acho que só poderemos ter esse entendimento pleno quando chegarmos a Ele na eternidade. Eu acho que até lá a nossa mente humana é muito limitada para entender a complexidade disso tudo. Eu não consigo entender, na minha cabeça não entra algo que não é criado. Eu não consigo entender algo que sempre existiu. Se você parar para pensar, é um negócio muito maluco, um negócio muito louco. E ele simplesmente existe. Ele nunca foi, ele nunca será, ele sempre é, ele apenas é. Ele existe e ele é complexo. Então, eu acho que o mais importante da gente entender o que Deus é a gente entender como Deus é. Porque é como Deus é que vai tratar diretamente do relacionamento que temos com Ele. Ou seja, como Ele se apresenta a nós vai ser totalmente ligado com os relacionamentos que temos com Ele.
E é justamente sobre isso que eu quero chegar no primeiro ponto da oração do Pai Nosso, onde Jesus está apresentando como Deus é, como Jesus enxerga Ele. Pode ver que na oração do Pai Nosso, Jesus não está falando nenhuma dessas coisas complexas que eu disse, mas Ele está colocando Deus, adjetivando Deus, de uma forma onde nós podemos ter um relacionamento com Ele. E eu imagino, irmãos, agora trazendo para os nossos dias, para de fato os dias de hoje, o que estamos vivendo, eu imagino que não esteja nem um pouco fácil. Se você está me assistindo aí agora, eu entendo que tem pessoas que estão passando por dificuldades e outras que estão passando por mais dificuldades, né? Muitos pais e mães de família que não sabem o dia de amanhã, muitos empresários que não sabem o dia de amanhã, não sabem se ainda vai ter sustento para continuar com a empresa no dia seguinte. E é um negócio que não impacta só a vida dele, vai impactar outras famílias que são seus contratados. E muitos contratados não sabem se o seu chefe vai fechar a empresa, ou se o chefe vai mandar embora, ou se vai cortar o seu salário. E tem filhos para sustentar, tem contas para pagar, tem muitos boletos, os boletos não param de vir. E estamos caminhando aí para aproximadamente coisa de um mês para mais que estamos vivendo esses tempos, e que as dificuldades de fato estão aumentando. Temos que ser realistas, elas estão aumentando, e o dia de amanhã está cada vez mais incerto. Realmente podemos estar, em alguns, até entrando em depressão, entrando em algum tipo de desespero, justamente por não saber como será o dia de amanhã. Justamente por causa dessa pandemia toda que está ocorrendo. E não só isso, quantos comerciantes, ou até mesmo os irmãos que não são da igreja, quantos comerciantes que dependem daquele comércio aberto para sustentar seus 2, 3 filhos, ou para sustentar os seus pais doentes, porque tem que comprar remédio. As doenças não entraram em pandemia, as doenças continuam aparecendo, os problemas continuam aparecendo, e a crise vai cada vez aumentando mais. Eu, por exemplo, eu tenho um emprego fixo, mas eu também não sei o dia de amanhã. Eu não sei se amanhã, na segunda-feira, quando eu ligar o meu computador, por mais que eu esteja trabalhando normal, só que de casa, eu ligar o meu computador e, sei lá, o meu gerente me chamar para conversar, o meu amigo me mandar uma mensagem: putz, fui cortado. Beleza, eu ainda moro com os meus pais, eu ainda vou ter um teto sobre a minha cabeça, mas eu fico imaginando vocês, irmãos, que tem que sustentar uma família, que tem que sustentar uma casa, que tem filhos e contas. Então essa mensagem que o Espírito colocou no meu coração para trazer para vocês essa noite, é para tentar, não de algum modo acalmar, mas de fato acalmar esse coração que pode estar turbulento nesse momento, né, que pode estar desesperado nesse momento, que pode estar depressivo nesse momento, justamente por essa incerteza toda. E é por isso que eu quero falar sobre a multiface de Deus. O tema da ministração é a multiface de Deus, porque assim como entendemos que Deus é um ser complexo, a gente não consegue limitar Ele a algo singular, mas conseguimos ter uma visão dele ampla demais em várias situações. Eu consigo entrar no meu quarto na hora de orar com Ele e me quebrantar e chorar e falar: papai, estou precisando de um colo. Eu consigo na mesma semana entrar no meu quarto de novo e entrar todo sorridente, agradecendo a Deus e chamar de meu Deus, meu grande amigo. Eu consigo entrar também diante da presença de Deus com inúmeros problemas e falar: Deus, meu juiz, me ajuda nessa causa. Sabemos que Deus se apresenta de várias formas e de várias maneiras para a gente, e é justamente sobre isso, sobre essa multiface de Deus que eu quero falar. E nada melhor do que a pessoa de Jesus Cristo para falar dessas multifaces de Deus.
E é na oração do Pai Nosso que a gente encontra algumas delas, a gente nem encontra todas. Por isso que eu falei que poderia ser um assunto da gente percorrer horas e horas e horas e horas e horas, até conseguimos pegar apenas alguns dessas multifaces que Deus tem e se apresenta para nós. Mas vamos para a primeira. A primeira se encontra no versículo 9, no primeiro versículo do Pai Nosso, que é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O que esse versículo traz de revelação de como é a pessoa de Deus para nós? O que esse versículo está trazendo? O que Jesus está trazendo para nós nesse momento, nesse exato trecho, quando ele está fazendo essa oração? A gente tem que levar em conta que Jesus vivia numa época onde Deus não era considerado Pai, Deus era considerado Deus. E quem tinha contato com Deus eram os sacerdotes da época. Então aí a gente já vê Jesus quebrando um paradigma. E Jesus não está apenas chamando meu Pai, Ele está chamando Pai Nosso. Ele está falando para toda aquela multidão de pessoas que não precisariam mais viver nessa religiosidade de tudo passar pelo sacerdote antes de chegar a Deus, mas começar a entender que existe um relacionamento de pai para com o filho. E aquelas pessoas ouvindo aquilo, imagine como deve ter ficado naquela época. É que para nós é fácil, é simples, é normal falar que Deus é nosso Pai, mas naquela época isso era totalmente fora do padrão. E Jesus já vem quebrando esse paradigma. E esse primeiro versículo é justamente sobre isso. É sobre a paternidade de Deus. É como Deus se apresenta para nós nesse primeiro versículo. Deus é Pai. Essa é a primeira face que Jesus Cristo coloca na oração para a gente. E eu quero trazer também uma outra passagem que vai falar muito sobre isso daí, que é em Mateus 6, do 28 ao 30. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós? Essa passagem, meus irmãos, está falando justamente sobre isso que eu estava comentando, sobre a gente se acalmar um pouquinho. Eu sei que a crise está batendo, que as dificuldades estão batendo, e as preocupações do dia seguinte estão batendo. E aqui ele fala sobre vestimentas. O que é a vestimenta? Por exemplo, eu nasci pelado, eu vim ao mundo pelado como todas as outras pessoas. Quem me vestiu não fui eu, quem vestiu foi meu pai, foi o suor do trabalho dele, porque eu por mim mesmo não tinha condição de me vestir. Quem calçou os tênis dos meus pés foram os meus pais, para que eu possa andar pela rua, para que eu possa ir para os lugares sem cortar meu pé, sem me machucar, ou sem pegar qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de enfermidade. Quando estava frio, quando estava no inverno, quem me agasalhou foram os meus pais. Eles colocaram sobre mim, colocaram os moletões, colocou coberta, colocou calça, colocou meia, para que eu não pegasse nenhum tipo de outra enfermidade. É isso que o pai faz. O pai veste os filhos. E fazendo um paralelo sobre o que de fato é vestir, como eu falei, calcei os tênis e calcei a roupa, meus tênis para que eu não me machucasse, minha roupa para que eu não entrasse enfermo. O nosso pai é a nossa proteção. Se eu viesse ao mundo por conta própria, não teria uma casa para morar. Como que seria a minha integridade física se eu morasse na rua desde bebezinho? Foi o meu pai que me deu um teto. É o meu pai que me deu uma proteção. E é isso que a visão de Deus como Pai remete a nós, a proteção. Então eu sei que o seu coração deve estar a mil nesse momento, mas entenda, Deus é a nossa proteção, Ele é a nossa confiança, Ele é o nosso porto seguro. É nele que encontramos e renovamos todas as nossas forças. É debaixo dos seus braços, é no colo do papai. Quando a gente é criancinha e a gente se machuca, a gente vai chorando no colo dos nossos pais. Por quê? Porque entendemos que é lá que temos a segurança, que é lá que é a solução das nossas dores. E é isso que Jesus está falando sobre Pai Nosso.
entenda que não é simplesmente por dizer, é uma questão de relacionamento. Então tá difícil, eu sei que tá difícil, tá com problema, eu sei que tá com problema, mas vai encontrar abrigo no colo do Pai. Essa é a primeira face onde Jesus apresenta a Deus na oração. Então vamos lá. Primeira, que Deus é nosso Pai, é nosso abrigo, é nosso refúgio. No verso 10, Jesus fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E qual que é, nesse verso, a visão que Jesus passa de Deus para nós? Qual que é a face de Deus que é apresentada para nós nesse momento? A primeira, que Ele é Pai, no primeiro verso. E esse segundo verso fala sobre um Deus que é Rei. Além de Pai, Ele é Rei. É onde que fala: venha o seu reino. Quem tem um reino é Rei. E essa é a segunda face que Jesus está apresentando para nós. Mas tudo bem, o que um bom rei faz para nós? Se Deus é o nosso rei, o que eu sou de Deus? Eu sou súdito, eu sou servo, eu sou parte do seu reino, eu faço parte do povo aonde Deus governa, aonde Deus reina. Eu sou parte desse povo. E Deus, como rei, qual é a sua função? Qual é a função de um bom rei? Óbvio que não vivemos em nenhum tipo de monarquia, mas a gente já assistiu inúmeros filmes e vemos quando tem um rei bom e quando tem um rei ruim. O rei ruim é sempre em proveito, todas as decisões que ele toma é sempre em benefício próprio, é sempre para beneficiar a sua família, para beneficiar o seu reinado. Mas também sabemos daquele bom rei. E o que o bom rei faz? Ele toma as decisões que favorecem o seu povo. E o nosso Deus não é apenas um bom rei, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Na Bíblia vemos, quando a gente passa por toda aquela cronologia dos reis de Israel, a gente vai ver que aproximadamente 90% dos reis não foram muito bons. Que a Bíblia fala que eles não foram bons reis, mas existe ainda assim 10% que foram bons, que trouxeram o benefício para o povo, que não viam apenas o proveito próprio. E ainda assim nós temos um Deus que é muito maior, que é muito melhor do que aqueles que foram. E se eles por si só foram bons e tomaram boas decisões para o povo, o que é do nosso Deus então? O que é do nosso rei? Temos que confiar totalmente nos planos dele, porque todas as decisões que ele for tomar como rei é para o bem do seu povo. E eu sou o povo, você é o povo. Temos que confiar, como os bons súditos, temos que confiar, porque ele não é um rei que sempre fica apenas sentado no seu trono e não faz mais absolutamente nada, além de ficar sentado e parado lá. Porque pelo menos a visão que eu tenho de Deus é que ele é o cara que quando tiver um problema, ele vai empunhar a espada, ele vai pegar o escudo, ele vai colocar a armadura, e não vai ser aquele rei que fica lá de trás dando ordem. Ele é aquele rei que assume a frente do seu exército para ir para a batalha. Ele não é um rei que fica apenas atrás e todo mundo tomando pau lá na frente, não. Ele é o rei que assume a frente da batalha. E cabe a mim seguir esse rei. Cabe a mim, se preciso for, entregar a minha vida em prol daquele rei, em prol do reinado, em prol de tudo aquilo que ele está oferecendo. E essa é a segunda face que Jesus está nos compartilhando nessa oração, que é de Deus como nosso rei, como nosso Senhor, e que tudo que ele faz é para o nosso bem, para o bem do seu povo. Essa é a segunda face dele. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, e cabe a Ele reinar. Eu sou súdito, eu sou servo, cabe a mim a seguir e confiar na sua vontade. Porque como eu já falei em outras ministrações, não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Amém? E é nesse ponto que eu chego na conclusão da mensagem. É nesse ponto onde eu vou me caminhar para o último versículo. Como eu falei, tem vários, mas eu só separei 3, porque de fato eu achei que esses 3
tem tudo a ver com o que estamos vivendo. Tem tudo a ver com acalmar o nosso coração para toda essa situação. Encontrarmos aquela luz no final do túnel. Então, mais uma vez eu repito, eu sei e imagino que deve estar muito difícil. Mas então que essa palavra venha para confortar o seu coração. Que essa palavra venha para te alcançar, para te acalmar, para te apaziguar, para você projetar suas confianças em Deus. E no verso 11, ele diz assim, Jesus está dizendo assim: o pão nosso de cada dia nos dê hoje. O pão de cada dia nos dê hoje. Qual que é a face de Deus que está sendo apresentada nesse momento aqui? Qual que é a face que Jesus, qual que é a face que Jesus está apresentando para nós de Deus aqui nesse momento? Nesse pequeno versículo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que Deus é um Deus provedor. Ele é Pai, Ele é Rei e Ele é provedor. Jesus revelou aqui nesses 3 pequenos versículos 3 faces no qual Deus se apresenta para Jesus, e no qual Jesus está dizendo: ó, se Ele se apresenta assim para mim, Ele também vai se apresentar assim para você. Então nesse momento, eu não sei se você está precisando mais de um pai, se você está precisando mais de um rei, ou se você está precisando mais de um provedor, mas eu tenho certeza que uma dessas 3 você está precisando, ou se for igual a mim, das 3 faces de Deus você está precisando nesse momento. E o que eu quero dizer com Deus provedor é exatamente isso que está querendo dizer, que Deus é provedor. Porque no deserto, quando os israelitas estavam lá, Ele provou que Ele era provedor por 40 anos. Por 40 anos Ele proveu o pão de cada dia. Por 40 anos Ele falou: eu sou o provedor. Ele manteve a sua palavra pelos 40 anos que se passaram. E eu quero fazer talvez um parênteses nesse pão de cada dia, porque talvez nesse momento você deva ter alegrado seu coração, que eu estou ouvindo falar que Ele é provedor, então que você não vai perder nada, que tudo vai dar certo. Não é bem assim. Deus se compromete a entregar o pão de cada dia. Foi isso que Jesus orou: dai-nos o pão de cada dia. O que significa o pão de cada dia? O pão de cada dia significa o essencial, aquilo que de fato tem valor para continuarmos vivos. Porque, irmãos, Deus não nos comprometeu a nos dar luxo. Deus não se comprometeu em dar salários exorbitantes. Deus não se comprometeu em dar uma carreira astronômica para nós. Deus não se comprometeu em dar carros, em dar mansões, em dar chácaras, em dar nada. Deus não se comprometeu com isso. Existe uma coisa com que Deus se comprometeu para conosco: se comermos o pão da vida, que é Jesus Cristo, Ele daria a nós a sua vida eterna. Foi com isso que Deus se comprometeu a dar para nós a vida eterna. Então, essa questão do pão de cada dia, irmãos, talvez esteja me falando: pô, Felipe, mas agora eu estou ganhando metade do que eu estou ganhando. Eu imagino que deve estar muito difícil, mas talvez seja Deus te dando um recado. Talvez seja Deus ensinando você a viver de uma maneira mais simples. Porque qual o problema da gente deixar a nossa vida mais simples? Hoje em dia temos 2, 3 carros na garagem, temos 3, 4 quartos, temos televisões em cada cômodo. Eu não estou falando que é errado isso, irmão, longe disso. Isso daí é esforço do seu trabalho. Seja abençoado cada dia mais. Mas eu estou dizendo que qual o problema de aprendermos a sermos um pouco mais simples e temos um estilo de vida mais simples? Sabe o que pior pode acontecer se termos um estilo de vida mais simples? É a gente ser mais parecido com Jesus. A pior coisa que pode nos acontecer é ser mais parecido com Jesus. Então eu não vejo problema nenhum em ter um estilo de vida mais simples. E se talvez esse tempo que Deus separou, que a gente está vivendo aqui agora, talvez seja por isso. Talvez muitos vão ter que aprender a viver um pouco mais simples. Talvez muitos vão ter que começar a viver o pão de cada dia. E talvez muitos vão ter que começar a viver o jejum pelo menos umas 2, 3 vezes da semana. A gente não sabe. Se faltar o pão de amanhã, eu sei que meu Deus é provedor. Então se faltou o pão amanhã, é porque amanhã é dia de jejum.
E eu sei que no próximo dia Ele trará o pão. Talvez esse tempo Ele está querendo reestabelecer com a sua igreja, com a sua noiva, com o seu povo, alguns fundamentos que há muito se perderam. Talvez esse seja um tempo onde Ele está querendo te aproximar, onde Ele está te querendo fazer mais simples, onde Ele está te querendo fazer mais perto com o seu Filho Jesus. Mas uma coisa é fato, irmão. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa a situação que o mundo está passando, nada, absolutamente nada, muda o que Deus é. Deus é o mesmo de ontem, vai continuar sendo o mesmo hoje, continuará sendo o mesmo amanhã. Não importa a adversidade, não importa o problema, não importa a pandemia, não importa a enfermidade, não interessa. Deus continuará sendo o mesmo. Ele continuará sendo o mesmo Pai, Ele continuará sendo o mesmo Rei, Ele continuará sendo o mesmo provedor. Então, irmão, se acalma o teu coração, porque se ontem Ele proveu, se Ele proveu para os seus avós, se Ele proveu para os seus pais, se Ele proveu ontem para você, se Ele ainda está provendo hoje para você, você pode ter certeza que Ele não mudará e que amanhã Ele continuará provendo para você e para a sua família. Deus não muda. Ele tem várias faces, mas Ele não muda. Ele é o mesmo, sempre. E é isso que eu queria deixar para os irmãos essa noite. É isso que o Espírito me conduziu a trazer para os irmãos. Como eu falei, se a gente fosse decorrer só na oração do Pai Nosso, teríamos outras multifaces onde Deus se apresenta para Jesus. Mas eu acredito que essas três, que são as três primeiras, super encaixam com o momento que a gente está vivendo. E que tenhamos que acalmar o nosso coração, acalmar as nossas expectativas, a nossa ansiedade, por mais difícil que esteja o momento, e confiar no nosso Papai, confiar nas decisões do nosso Rei, e confiar que Ele continuará provendo, dia após dia. Eu sou o povo de Deus, eu sou a noiva de Cristo. Que noivo que se desfaz da sua noiva, tanto mais o nosso Senhor Jesus. Amém? Eu quero nesse momento orar com vocês e vamos ter mais um louvor, vamos ter mais um momento de adoração, onde talvez nesse momento de adoração peço que você de fato abra seu coração para Deus, abra das suas necessidades, das suas dificuldades, e enxergue Deus talvez nesse momento como seu Pai. Ou se nesse momento você está precisando de uma tomada de decisão, de uma decisão muito importante, enxergue Deus como seu Rei, aquele que sabe o melhor para você. E se talvez esteja, irmão, faltando o recurso, esteja faltando o pão, ore para o seu Deus provedor. E que não se limite apenas a essas três faces, porque sabemos o quão rico e o quão completo é o nosso Deus. E que o nosso relacionamento diário, que pelo menos essa pandemia venha servir para alguma coisa, para conhecermos todas as faces do qual Deus se apresenta para conosco. Que não venhamos se limitar a uma, duas ou três, mas que possamos cada dia mais conhecer uma face nova de Deus, aprofundar o nosso relacionamento com Deus, aprofundar a nossa intimidade com Deus, assim como Jesus o fez, que possamos fazer igual. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Papai, nesse momento, Deus, antes de tudo eu venho te agradecer. Venho te agradecer porque o Senhor é o mesmo. Venho te agradecer porque o Senhor nunca mudou e nunca mudará. Te agradeço, papai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos suportado. E mesmo eu sendo quem eu sou, sendo tão falho, tão fraco, tão pecador, o Senhor deu a oportunidade da vida eterna através do seu Filho Jesus Cristo. Somos muito gratos, papai. Somos muito gratos. Mas peço, meu Deus, que nesse momento o Senhor possa derramar toda a sua paternidade, todo o seu amor, toda a sua provisão, todas as suas bênçãos na vida de nós, papai, na vida dos irmãos da comunidade de colheita. Podemos sim estar passando por momentos de dificuldades, momentos de tristeza, de amargura, de depressão, mas depositamos em Ti a nossa confiança, Deus.
E sabemos que não existe nada melhor do que estar no centro da Tua vontade, pois confiamos plenamente em Ti. Confiamos que o Senhor tem o melhor para nós. Então, sobre isso, papai, eu peço que o Senhor derrame sobre nós a Sua provisão e as Suas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço todas essas coisas. Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. Só gostaria de ler com os irmãos o que está em João no capítulo 7, no versículo 14. Quando a festa estava na metade, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Jesus está falando de si mesmo, dizendo que tudo que ele veio ensinar, tudo que ele veio trazer, ele não buscou em nenhum momento a própria glória, mas buscou a glória de Deus. Eu tenho esses versículos dentro do meu coração e que serve de motivação para a minha vida, e quero compartilhar com vocês que a razão de fazermos todas as coisas que fazemos é para a glória de Deus. Nós estamos tentando colocar aqui um equipamento melhor para poder atender melhor os irmãos nas suas casas. Nos perdoe pelas travas que aconteceram, travou algumas vezes, mas vamos tentar acertar para a semana que vem. Mas tudo que nós estamos tentando fazer, nós não estamos querendo fazer para deixar o nosso nome estabelecido. Nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado. A igreja, ela existe para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. E a colheita, ela existe para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. E a sua família existe para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. E a sua vida existe para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Jesus não tinha nenhum ensino, não estudou, mas a única coisa que ele realmente tinha desejo era de glorificar o nome do Pai. Por isso que nós pedimos aos irmãos, de uma forma muito direta, sejam fiéis nos seus dízimos, sejam fiéis nas suas ofertas, porque o que nós fazemos aqui, não fazemos e nunca fizemos para a glória de homens, mas fazemos para a glória de Deus, para que o Evangelho chegue a todas as pessoas. A sua fidelidade, a nossa fidelidade, faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos louvar o Senhor.